Muito bem, eu falei para o irmão Elias que podia ser que apareceu alguém, né, irmão? Não apareceu ninguém por lá. Tinha que ser eu mesmo. O que acontece? Há algum tempo atrás, estive lá em São Paulo, e nós estudamos lá com o irmão Elias Tigre, né? Estudo muito bom sobre as 4 estações, e ele trouxe ali baseado nesse livro, as 4 estações do casamento, por Gary Chapman, deve ser assim que pronuncia, Chapman, como é que é, irmão? Me ensina aí. E esse irmão, ele tem livros bem conhecidos, 4 estações do casamento, as 5 linguagens do amor, as 5 linguagens do perdão. São livros interessantes. Eu não li, mas os comentários são interessantes. Eu confio em quem leu, comentou lá que é interessante. Então, o irmão trouxe, né, as 4 estações dentro do casamento. Foi muito bom o tempo que passamos ali com ele. E eu procurei trazer hoje, não voltado apenas para o casamento, mas voltado para a vida, né? As 4 estações da vida. Eclesiastes, recentemente nós até falamos nesse versículo aqui. No versículo 1 e 2 ele vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. E nesse ezinho que tem aí, né? Ezinho que tem aqui, ó, nascer, e esse ezinho aqui acontece todo o resto. Plantar, arrancar, o que se plantou e tudo mais, né? Então, entre nascer e morrer acontece todo o resto desse tempo, um tempo de vida, né? Uma criança que infelizmente morre recém-nascida não tem o tempo de viver essas coisas, né? E nós vamos buscar então agora fazer uma breve ligação das estações do ano com a nossa vida cristã. Eu conto com a participação dos irmãos e deixo liberdade que os irmãos possam tirar dúvidas, participar e acrescentar a mensagem. Então, vamos comparar as fases da nossa vida com as 4 estações do ano. São elas: primavera, verão, outono e inverno. Beleza? Só não vou fazer nesse sentido aqui. Vou fazer outono, inverno, primavera e verão, para não fechar tão triste assim no inverno, né? Fechar mais no verão, que é mais alegre. Então, vamos lá. Outono. O que os irmãos têm na cabeça quando pensam em outono? O quê? Um meio termo de quê? De temperatura? O que mais? As folhas caem. Nossa, essa eu queria ouvir. As folhas das árvores costumam cair, né? Há muita perda. Às vezes a gente olha uma árvore que perde todas as folhas, a gente fala assim: morreu, recupera mais não. Aí daqui a pouco vem outra estação e outra estação, e aquilo floresce e mostra toda a vida que estava ali. Então, o outono, para nós pegarmos um texto, né, para trazermos ilustração, nós temos Joel 2:23, que vai trazer assim: ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhes dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Então esse é um tempo de mudanças. No cair das folhas, o outono revela-se tempo de desapego, de libertação das coisas velhas e de renúncia. Libertar-se pode ser um exercício doloroso. Imagina só a árvore perdendo todas as suas folhas. Mas é importante. Sem esse abandono das folhas, as árvores não seriam renovadas, pois as folhas caídas fecundam o solo, tornando mais forte para germinar outras plantas. Assim, a estação do outono nos ensina: devemos nos despojar para nos tornar mais fecundos, abrir mão daquilo que já não cabe em nossas vidas para fazer mais plena a nossa vida e a do outro.
e depois vem brotar como um dom generoso o bem que foi semeado. Esse é o tempo de trocar as nossas vestes, sendo assim um tempo de redenção. A palavra de Deus vai dizer que nós precisamos diariamente despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Ela diariamente vai falar, tome a sua, diariamente negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga. Então o outono é um período, ele pode acontecer várias vezes em nossa vida, acontece uma vez ao ano, mas na nossa vida ele pode acontecer várias vezes. O que não pode é nós ficarmos presos no outono. Temos que prosseguir, avançar. Então, é um momento de renúncia, de avaliarmos como nós estamos e ir renovando, desapegando das coisas que não cabem mais no novo homem. Seja no falar, seja no procedimento, seja no crer, conforme nós vamos entendendo a palavra de Deus, nós vamos conhecendo a verdade, ela vai nos libertando de filosofias vãs, de coisas velhas, e vamos nos renovando diariamente. Então o outono é a estação do eu paro. Eu paro. O outono começa quando a primeira folha da árvore desapega do galho e cai lentamente até o chão, dando início à estação de perdas, lutas e provações. Nós cantamos aqui, o Lélio orou também, para que nós possamos ser sábios, nas nossas vidas, que é cheio de provações. É bem provável que você esteja se lembrando agora de alguma maneira como o outono chegou à sua vida no passado. E é interessante que não é só nós que nos desapegamos de coisas, mas há às vezes circunstâncias que nos tiram as coisas, às vezes forçado. Às vezes você não estava esperando e você perde algo. Algum emprego, algum ente querido, algo que você gostava muito, um sonho que vai por água abaixo. Esse é o outono que muitas vezes passa pela nossa vida. Quando estamos enfrentando as dificuldades, é a época em que as folhas das árvores caem, o tempo esfria e a vida parece se extinguir. Sua duração pode ser maior ou menor, mas é um período que se caracteriza por ser também de provação, de muitos ventos fortes, que passam por nossas vidas. Por isso que é a estação do eu paro, que é a hora de resistir aos ventos fortes, é a hora de fixar o pé e resistir, não de lutar. Muitas vezes ele vem de forma inesperada, em forma de crises diversas, e nessa hora é bom lembrar que o mundo usa a faculdade para formar as pessoas, mas Deus usa as dificuldades, as provações. Eu lembro daquela frase que mar calmo nunca fez bom marinheiro, ou bom marinheiro, como é que é? Isso mesmo, Mar calmo nunca fez bom marinheiro, somente as turbulências, o mar agitado, que vai mostrar ali as suas habilidades. Tudo isso levou a você a perder a paz, o sono, os sonhos, o ânimo, a disposição e talvez até a própria vontade de viver. Quantas vezes o outono chega e rouba tudo isso de nós? Quantas vezes nós estamos nessa situação e é o outono passando na nossa vida? Encontramos em Jesus o nosso melhor exemplo de alguém que primeiro foi provado e depois aprovado, Então, quando nós estamos numa situação dessa, devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ele que, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Esse Mário Koschel Simões, como é que fala lá disso mesmo? Caixa Simões? Então, ele falou assim: seus sofrimentos no presente serão seus ensinamentos no futuro. Seu sofrimento no presente será os seus ensinamentos no futuro. Certa vez, eu falei para minha esposa, ela falou assim, a mão do mecânico, alguém que mexe com
chama atenção, só não está toda machucada, cheia de cicatrizes. As cicatrizes são as marcas do guerreiro. Quando eu olho para cada uma delas, eu lembro de cada batalha, ou de cada vez que ele achava que enfim escapuliu e bateu na minha mão. Então, as cicatrizes são coisas que nos mostram as lições que nós aprendemos, principalmente com os erros. Eu acho que o erro ensina muito mais do que às vezes se acertar de primeira, né? Então, uma passagem aqui também para nós ilustrarmos um pouco mais essa questão, Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O outono termina quando a última folha cai, quando temos de parar e entrar no inverno, rendendo-nos inteiramente a Deus. Então, o outono é difícil, mas ele vem. Uma hora ou outra ele aparece na nossa vida. Mas devemos ter a certeza que assim como ele vem, ele também vai embora. Então, quando chegar o outono, os momentos difíceis, os ventos fortes, as coisas sendo levadas, resistam. É o momento de parar, né? Resistir não no sentido de querer resistir ao outono, né? Mas no sentido de resistir às tentações, né? Resistir às provações. E fique firme e lembre-se de Jesus, que também é o nosso exemplo, que passou também pelo momento, né, de provações. Até aqui o outono. Algo a acrescentar? Alguma dúvida? Todos já pensaram nisso? Já ouviram falar sobre o outono nas nossas vidas? Então tá bom. No final eu vou fazer a prova, então eu vou perguntar para todo mundo. Inverno. Essa foto aqui, eu acho que é. Agora eu vou confundir. Dublin, na Irlanda? Eu acho que é, viu? Um dos lugares que tenho até vontade de conhecer. Dublin ou Dublin, como é que fala? Dublin, né? Onde iniciou o movimento dos irmãos. O inverno. O que os irmãos têm em mente quando falamos de inverno? Qual é a imagem? Se o outono era as folhas caindo, o que é a imagem do inverno? Tudo congelado, frio. Para alguns é fresco, né? Já sem folha nenhuma, né? Praticamente sem vida. Olha aí essa imagem, quase não tem nem cor, é só branco e preto, né? Então o inverno é a estação do reparo. O inverno é um tempo em que nós invernamos para ter um período de reclusão, reflexão e recuperação dos fortes ventos causados pelo outono. Se o outono foi um período de provação, o inverno é um período de recuperação. A gente não está vendo, mas a planta está lá com toda a sua energia, né, no solo, poupando ali toda a sua vida. É o momento de parada e reavaliação da vida. O filósofo grego Sócrates vai comentar a respeito, até na nossa revista teve essa frase: uma vida sem autoavaliação não é digna de ser vivida. Se eu não olho para dentro de mim e vejo, procuro as coisas que estão erradas, provo a mim mesmo e vejo que eu preciso ser corrigido de algo, eu preciso corrigir algo na minha vida, que vida que é essa, né? Que ganho se tem nisso, né? Nós precisamos buscar sempre olhar para dentro de nós e buscar corrigir e aperfeiçoar a nós mesmos. A autoavaliação induz a uma correção de rumo. Só que a autoavaliação ela é melhor do
do que uma avaliação de outro, não é? Quando eu aplico uma correção a mim mesmo, eu paro e falo assim: rapaz, eu tenho que parar de fazer isso. Não é melhor do que quando vem alguém e fala: oh, que vergonha, você não deve fazer isso. É bem pior. Então, se no outono as coisas vão caindo muitas vezes pelo vento, aqui agora é hora de nós mesmos nos autoavaliarmos e buscar uma correção. Antes de Deus usar uma pessoa para mudar o mundo, Ele precisa mudar o mundo dessa pessoa. Imagine só, Deus precisa de soldados para essa guerra contra os principados e potestades, contra as autoridades do mal que estão nesse mundo. Mas antes de ir para a guerra, o que o exército faz com seus soldados? Treina, prepara, porque senão ele não é um soldado, porque senão ele é só mais uma arma de batalha. Então ele precisa mudar o mundo dessa pessoa antes de usar essa pessoa para mudar o mundo. Então a autoavaliação, no momento de inverno, é aquele momento que você está ali progredindo, treinando, buscando conhecimento, está se corrigindo, está buscando ali o reparo. Assim precisamos permitir que Deus nos cure. O Senhor sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. E aqui eu vou puxar o gancho lá do outono, porque muitas vezes as perdas, elas nos causam esse quebrantamento. Às vezes as pessoas até desanimam quando perdem um ente querido, quando perdem algo que elas gostavam tanto. E na vida é inevitável, as perdas vêm, elas acontecem. Mas precisamos permitir que Deus nos cure. E para isso, Deus usa as pessoas em torno de nós. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz saúde. Realmente, quando eu sou sábio, eu posso trazer saúde ao meu próximo. E o próprio Deus, a palavra dele vai falar que ele não rejeita um coração. Ele não rejeita o coração contrito. Isso inclui perdoar e ser perdoado. E assim seus sofrimentos de hoje são os ensinamentos para os outros amanhã. E falando em perdoar e ser perdoado, se nós fizermos uma pequena ilustração na nossa cabeça, quantas vezes nós estamos em pé de guerra com um vizinho, uma vizinha, por exemplo, e aí é aquela briga, lá e cá, daqui a pouco a gente para e reflete, e um pede desculpa para o outro, se abraça, chora, fala assim: não, é verdade, eu errei, eu devia ter feito isso, aquilo. Esse é o momento do inverno, olhar para dentro e ver o erro em si e corrigir. Com tudo isso, olhe e vê que o inverno já passou, a chuva cessou e já se foi. Cantares 2:11 vai dizer novamente que essas estações são passageiras. O inverno vai chegar na sua vida, mas não deixe que ele fique, ele tem que ser passageiro. Sobre o inverno, tranquilo? Até aqui? Sim, alguma dúvida? Bom, vamos prosseguir. Primavera, esse aqui é da Alemanha, essa foto aqui. Deixa eu lembrar da onde que é. Você lembra? Sei o nome do lugar agora. Peguei as duas fotos de propósito, mas agora esqueci. Não lembro se era Berlim, não. Enfim, estava dizendo lá no título que era da Alemanha. Então, vamos acreditar que é, Quando os irmãos pensam em primavera, o que os irmãos têm à cabeça? As flores, Se o outono as folhas caíram, o inverno não tem mais folha nenhuma, é só frio. Agora na primavera começa-se a brotar as flores. É interessante quando a gente vê que na nossa região tem muita queimada, Às vezes a gente olha para o pasto, para o morro, assim, não tem, está tudo preto, queimado assim. Aí você olha lá no meio, tem um pé de ipê todo amarelo, todo bonito, Floresceu ali no meio daquele lugar sem vida. Assim é a primavera. A primavera é o momento de florescer,
tirar o que está de dentro para fora, né? Primavera é a estação do preparo. É tempo de semear as sementes que um dia irão frutificar. É tempo de preparar a terra para uma próxima colheita. É o momento em que a vida floresce. A Bíblia fala a respeito dessa estação. Irmãos, não pense que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, o outono, o inverno, agora eu avanço para as coisas que estão adiante. É o momento de olhar para frente, né? Como as pessoas nesse momento começam a pegar os seus cadernos e escrever as metas para 2025, né? É o momento de olhar para frente. O que eu quero ser no próximo ano? O que eu quero fazer no próximo ano? A primavera é um trampolim para o futuro tão desejado. É uma fase de liberdade para sonhar com o amanhã. É um momento muito especial de avaliar, planejar, preparar e traçar um caminho novo com os nossos compromissos, com novos compromissos. É tempo de escrever um novo roteiro para o próximo capítulo do livro da sua vida. Deixar tudo que prendia no passado e correr para o futuro. Lembre-se, o lenhador nunca perde tempo enquanto afia o seu machado. Talvez alguém vai falar assim: oh, só fica afiando esse machado aí, não está cortando nada. Mas uma ferramenta bem afiada, a produtividade é bem maior. Então é o momento de parar para afiar o machado. É o momento de colocar no papel seus planos, suas metas. O Azael trouxe um estudo sobre finanças, né, investimentos, organizar. O que eu quero fazer no próximo ano? Eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer um curso especializado em algo, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero mudar para outro país, eu quero sair da casa dos meus pais, enfim, é hora de colocar os planos no papel para colocar na execução. Primavera, o tempo de reinício e preparação. Irmãos, não pense que eu mesmo já tenha alcançado, mas faça o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão à frente, eu prossigo para um alvo, né? Então, metas que nós colocamos, né? Um alvo fixado. Nós sabemos que o nosso alvo é Cristo, né? O texto está falando de Cristo, mas como nós fazemos uma analogia trazendo para a nossa vida, na primavera nós estamos falando realmente de metas que nós colocamos, igual o irmão Elias trouxe aqui na reunião administrativa. Quais são as metas da igreja para o ano que vem? Queremos alcançar o bairro tal, queremos alcançar as crianças. Então tem que colocar no papel, não é só querer, né? Se for colocar em prática, tem que, né, desenhar, tem que colocar o plano em ação. Então é hora de sonhar, já que Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. O que significa isso, trazendo aqui para o lado da primavera e do estudo? Deus é quem produz em vós o querer. Muitas vezes tem a necessidade de algo, ou Deus, por algum motivo, quer que algo aconteça. E muitas vezes não está sensível aos nossos olhos essa necessidade. Mas Deus promove em alguém essa sensibilidade de enxergar. Olha, tem várias crianças aqui no bairro, por que nós não começamos um trabalho evangelístico com as crianças? Isso é o querer. Deus promove o querer, mas Ele promove também o realizar. Ele que promove, às vezes, aquele curso da ABEC que não tinha, às vezes, possibilidade, aparece, promove as crianças, os pais deixarem vir o lugar para se realizar os cultos. Só dando um exemplo, né? Então, Ele promove o querer e promove também o realizar. É hora de sonhar. E às vezes as pessoas falam assim: rapaz, eu queria tanto fazer uma faculdade daquilo outro, mas está
dali, né? Então, coloque no papel, estipula o alvo, fale com Deus, que Ele promove também o realizar. Pode aparecer uma bolsa, pode aparecer, né, algo, se você não interromper aquilo ali. Se eu vejo uma planta que saiu do inverno, sem folha nenhuma, e fala assim: essa planta aí já era, vou lá e passo machado nela, ela vai florescer? Não vai florescer. Então, agora é a hora de colocar no papel e deixar que floresça. Plantar uma boa semente, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Eu lembro de um relato que uma vez um fazendeiro, ele teve uma boa safra, teve uma boa produção de milho, e ele separou ali os melhores grãos. Dos melhores grãos, ele distribuiu para os seus vizinhos na época da plantação. E seu filho falou: seu pai, ele está dando os melhores grãos para os vizinhos, sendo que você também podia ter poupado tudo para você aqui. Ele falou: meu filho, se eles plantarem dos piores grãos, que talvez não sejam os melhores que eles escolheram lá, quando chegar a época de polinização, os grãos ruins que eles plantaram lá vai polinizar as nossas plantas aqui, os ventos vão trazer para cá, e aí nós vamos ter uma boa safra. Mas se eu compartilho dos melhores grãos para os vizinhos e eles plantam os melhores grãos, na hora da polinização o vento vai trazer e ambos, todos nós vamos produzir bons frutos, né? Então a boa semente, ela não é só para ser plantada no meu quintal, é para ser plantada com os meus vizinhos também, né? A boa relação não é só entre eu e minha esposa, então a boa relação com o meu vizinho, com o sogro, com a sogra, com a cunhada, com mais com os irmãos da igreja. Então a boa semente, ela deve ser plantada também aos arredores, não só nas propriedades. Plantar uma boa semente onde eu for. Preparar-se. Prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. O que eu quero dizer com esse versículo? O que está nas minhas mãos, o preparar o cavalo, quem tem que fazer? Deus vai fazer isso? Vai selar o cavalo para mim? Vai. Então, no que está nas minhas mãos, a obrigação de fazer é minha. Então, eu preciso fazer tudo aquilo que está nas minhas mãos. Se eu não for lá e me inscrever na faculdade que eu quero fazer, eu vou conseguir entrar? Não vou conseguir entrar. Então, no que está nas minhas mãos, eu preciso fazer. Preparar o cavalo é minha responsabilidade, mas o Senhor é que dá a vitória. Aquilo que não está nas minhas mãos, a chuva, se o fazendeiro ficar esperando, né? Eu tenho certeza que tal dia vai chover, então tal dia eu vou plantar. Tá, vai cair no cavalo, né? Então ele tem que plantar e esperar em Deus que Ele vai enviar a chuva no tempo certo. Então, o que está na nossa mão de fazer, devemos fazer. Verão. O que os irmãos pensam do verão? Sol, né? Esqueci de perguntar quanto à primavera, algum comentário, alguma dúvida? Algo a acrescentar? Está tranquilo, né? E o verão, aqui, Praia do Vento, Terras Capixaba, lá no Espírito Santo. Olha só comigo. Verão, então lembra de? Sol, né? Geladeira, sol, eles são mais calorentos aí. Lembra do sol. E o sol é aquilo que dá força, né? O sol é aquilo que dá também a vida. Sabia que quando você pega um alimento ali, está escrito ali assim, ó, mantê-lo calorejado e longe do sol, né, das luzes dos raios solares, né? Porque o sol produz vida, inclusive bactérias, fungos e tudo mais, né? Então, se mantenha longe para não ter
haver, né, proliferação disso, né? Então o verão, a estação do disparo. O verão é um tempo de muita energia, euforia e alegria diante das realizações. Você preparou, agora é hora de, né, descer além. Já afiou o machado, agora é hora de cortar a árvore. É o momento de estar cumprindo o seu propósito de vida. É uma fase de muitos desafios, de se sentir realizado por estar produzindo, superando e conquistando, né? Você se preparou naquele tempo todo ali. Vou citar um exemplo aqui de estudos. Então, você estudou até o 9º ano, estudou ali até o 3º ano e veio uma perda. Você repetiu o 3º ano. Aí tem um momento difícil ali, perdi. Todos os amigos passaram de ano, foram para a faculdade e eu fiquei. Um momento ali difícil. O outono veio na sua vida. Seus pais falam, mas você é burro mesmo, sabia que você puxou e tal, né? Momento difícil. E aí vem o inverno. Você fala assim, não, agora, calma aí que eu vou me preparar. Vou estar aqui reavaliando o que eu preciso fazer, aonde eu errei, quais são as matérias que eu tenho dificuldade. Aí você passa aquele período, vem o outono, e você se inscreve novamente no 3º ano, estuda, coloca, faz cronograma de estudo, aula de reforço e tudo mais, e já se inscreve numa faculdade, já se prepara para o Enem, e aí, agora chegou o verão, passou de ano, tirou nota boa no Enem e chegou na faculdade. Então agora é hora do disparo, decolar. E você olha para trás e fala assim, rapaz, achei que não ia conseguir. Aí você se sente realizado, vê que você está produzindo, né? Superando e conquistando. Esse é o momento do verão. Quem dera se fosse só verão na nossa vida, né? Quem dera se fosse o ano inteiro verão. Esse verão, né? Esse de calor. Aquele que faz a colheita do verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Provérbios 10:5. Aproveite o seu verão, trabalhe, produza, realize, colhe, guarde, ama, faça a diferença e cumpra o propósito de Deus para o qual você foi criado. É o momento de agir com propósito e com intenções. Eu acho que não é só o momento de sair ao léu, né? Agir com propósito e com intenção. O sucesso que se espera nesse período é o processo de conhecer e cumprir a vontade de Deus. O sucesso que espera nesse período é o processo de conhecer e cumprir a vontade de Deus. Então, para que entendamos melhor, quando eu estou diante de um processo, vivendo um processo, ao longo desse processo, eu entendo e vou cumprindo a vontade de Deus para a minha vida. E quando eu alcanço isso, eu alcanço o sucesso. Eu vejo que Deus está me abençoando, eu vejo o propósito dele para a minha vida, eu vejo mediante da vontade dele. E eu lembrei aqui da fábula, onde conta que a formiga trabalhava e se preparava para o inverno, e o gafanhoto, ou a cigarra, né, ficava só lá, se divertindo, tocando, sem propósito. Ou seja, viver um momento com propósito e intenção, é saber que há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de colher, há tempo de guardar, né? Há tempo de plantar, tudo mais. Entender os propósitos, né, debaixo do céu. Um alerta, porém, nesse período de atividade, cuidado com os excessos. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Muitas vezes as pessoas buscam a todo custo, né, um sucesso, um objetivo até ilusório, né? E o que adianta ele gastar tanta energia nisso? A hiperatividade do indivíduo, o workaholic,
Felipe ou Luan? Explica para a gente aí. Viciado no trabalho, na mistura de corpo, trabalho, óleo e Doença. mas vem do alcoólico. Isso. De trabalho, tem na verdade óleo, viciado no trabalho. O cara que é dependente, né, do trabalho, algo assim, né? Isso mesmo. Eu conheço pessoas que falam assim: e aí, final do ano você vai fazer isso aqui? Eu falo: não, final do ano eu vou viajar, tirei férias, vou visitar os parentes. Rapaz, para que férias? Tem 10 anos que eu venho minhas férias para a empresa, nunca tirei férias, não sei o quê. Rapaz, 10 anos você está perdendo o seu ano sabático aí, né? Seu mês sabático, digamos assim, né? Um momento de descanso. Não é só produção, né? Você também querer só produzir, isso está errado. Nós já estudamos isso aqui na revista, né? Pessoa que é gananciosa demais, né? Busca todo o custo do sucesso. Então, portanto, não se trata só de correr, mas de permanecer em Cristo, que diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aí eu pego a ilustração de uma árvore qualquer de fruto. Muitas vezes nasce um galho ali verdinho, lá no meio dela assim. E aquele galho cresce, 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 e nunca dá fruto. Nós chamamos de galho chupão. Ele suga toda a energia da árvore e não produz fruto. Mas às vezes nasce um ar mais progreado, já mais uma cor mesmo de madeira, e ali já brota aquele cacho, um monte de frutos ali, você tem até escorar ele, senão ele quer. Então não é só correr, é permanecer, né? É estar no lugar certo, é ter realmente assertividade. Como então posso realizar mais? Jesus ensina: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, quando eu estou com toda a minha energia, qual deve ser o meu propósito? Primeiro, Deus. Segundo, o meu próximo. Terceiro, eu. Como é que nós fazemos? Primeiro, eu. Segundo, eu também. E terceiro, eu de novo. Então, se dependemos de Deus no outono, dependemos de Deus no inverno, dependemos de Deus na primavera, é óbvio que dependemos de Deus também no verão. Em todas as estações do ano, nós dependemos de Deus, né? Em todas elas, Deus precisa estar em primeiro lugar na minha vida para que eu possa ser passado esse ciclo, né? E infelizmente o verão passa, né? Passa e volta-se outras estações das nossas vidas. Sobre o verão, algum comentário? Uma dúvida? Tranquilo? Então essas estações servem de reflexão para entender o que aconteceu com você no passado. Talvez algo aconteceu e você até hoje não entendeu. Por que Deus permitiu tal coisa na minha vida? As estações vêm. Às vezes nem sim a permissão sua mesmo. Elas vêm e passam. Serve de instrução para compreender o que está acontecendo no presente e de inspiração para esperar o que pode acontecer com você no futuro. Está no momento agora de fazer planos para 2025? Saiba que no futuro te espera, talvez no verão, onde você vai ter toda a energia de colocar esses planos, tirar do papel e colocar em prática. Então, nesses momentos todos, que Deus esteja conosco. Amém? Amém.